Enfim. Terceiro ano seguido de Galo e Palmeiras na Libertadores. De novo, Galo e Palmeiras. E não tivemos nenhum vencedor até agora. Vencedor de jogo, né? 4 empates. E olha que interessante, 2021 foi semifinal. 2022 foi quartas de final. E agora oitavas de final. Ano que vem estão na fase de grupos. Não precisa nem sortear. E pro atleticano, pra atleticana ficar bem contente, ô Rezende, eu vou trazer aqui um dado muito importante. Sim. Nos 2 anos anteriores, o Galo estava melhor que o Palmeiras, jogou melhor que o Palmeiras e o Palmeiras passou. Dessa vez o Palmeiras está melhor que o Galo. Logo, o Galo vai passar. E o ano passado, quem tirou o Palmeiras foi o Filipão, né? Foi. No Atlético Paranaense. Pra quem gosta da superstição então, aí, eu tive conversando com um assessor de imprensa do Filipão, ele falou que a turma do Palmeiras estava lá, na dúvida. Ih, vai vir Filipão, será? Contra a gente? Então, tem um medinho do lado do Palmeiras também, por conta do técnico do Galo. Simões, tecnicamente, como você enxerga, além desse cenário da rivalidade, esse confronto entre Atlético e Palmeiras? Olha, o Cirilo, dos 8 times do pote 1, né, a gente falava aqui no debate do Rádio Esportes, o único que eu considero que é superior ao Atlético tecnicamente, e é isso aí a gente tratando de individualidades, né, de qualidade, é o Palmeiras. O Palmeiras tem um meio de campo superior ao do Atlético e tem uma defesa superior ao do Atlético. E o ataque equivalentes, né, eu acho os 2 ataques equivalentes, com o Hulk sendo o melhor de todos os atacantes, somando Atlético e Palmeiras, né? A gente já teve um confronto recente entre eles no Mineirão, né? Que foi pelo campeonato brasileiro. Mais um empate. Mais um empate. E o que acontece é que o Palmeiras, né? Por mais o Léo falou, o Palmeiras está vivendo um momento melhor. Eu acho que o Palmeiras está melhor colocado que o Atlético no campeonato brasileiro e vai jogar as quartas da Copa do Brasil. Mas o Palmeiras também vive um momento de baixa, né? O Palmeiras vem de derrota pro Botafogo, o Palmeiras vem de derrota pro Bahia. O Palmeiras vem de empate com o Atlético do Paraná. O que eu comparei, professor, é o fato do Abel estar lá, o time já sabe como jogar, o Galo tá passando pela mudança do Filipão. Mas eu, Cirilo, sendo bem sincero, eu reconheço que o Palmeiras hoje está à frente, por isso mesmo que eu falei do Abel, mas pra mim é pau a pau, amigo. Sim. E vão se pegar, e olha, ótima oportunidade pro Atlético, naquele sentimento de vingança de 2 anos, pra agora tirar o Palmeiras da Libertadores. Acho que tem que ser tratado dessa maneira. E o Filipão sabe usar isso bem, né? Esse aspecto psicológico, o Filipão sabe usar bem e sabe jogar mata-mata de Libertadores. Né? Alessandra Mendes, devolvo pra você, primeiro perguntando se tá tudo bem e depois dizendo que Atlético e Palmeiras vão ser adversários. Seguimos juntos no YouTube da Itatiaia comentando o sorteio da Copa Libertadores. Alessandra. Ô Cirilo, bem é relativo, né, meu querido? Bem é um conceito bastante relativo. Agora, tem uma coisa pra te dizer. Se não for sofrido, não é galo. Então, vamos deixar aí no ar, né? É aquela máxima. Acontece. Valeu, Cirilo. Um abraço pra vocês. Valeu, grande abraço, turma. Obrigado, João Vitor, Cirilo e o time de craques da equipe de esportes da Itatiaia na transmissão. Pois é, meus amigos, estivemos juntos agora no radinho e agora vamos seguir aqui comentando o que vem pela frente. Cláudio Rezende, deixa eu ver se a turma no chat aqui, você que está participando com a gente aqui no YouTube, eu quero a sua opinião sobre esse sorteio, a sua visão sobre esse adversário, Atlético e Palmeiras. Mande aí sua opinião, fala a sua cidade, fala de onde você nos acompanha. Sua opinião é muito bem-vinda. Cláudio, então, confrontos locais, mas adiante, apenas confrontos internacionais para Atlético ou Palmeiras. É isso mesmo. Então, o Atlético sabe que vai pegar o Palmeiras nas 2 primeiras semanas de agosto. O primeiro jogo no Mineirão, o segundo jogo vai ser em São Paulo. E passando, o Galo ou pega, passando pelo Palmeiras, ou o Del Valle ou o Deportivo Pereira. Se for o Del Valle, o Atlético decide fora, porque o Del Valle foi o primeiro colocado. Se for o Deportivo Pereira, aí o Atlético joga em casa o segundo jogo das quartas de final, porque fez uma campanha melhor. O Deportivo Pereira foi a pior campanha de todas, né? O Atlético teve a 13ª e o Pereira foi a pior campanha. Foi a pior campanha. Então, esse é o cenário. Quem está no YouTube agora está vendo o chaveamento completo, olha. Então, o Galo pode pegar, por exemplo, o Boca Juniors nas semifinais, ou o Racing, por exemplo, estão ali naquele lado, e os brasileiros são todos, fora o Palmeiras, que o Galo pega agora, estão todos do outro lado da chave. Então, nós poderemos ter, por exemplo, que é uma grande rivalidade, né? Um Galo e Flamengo.
na final do Maracanã. Aí é complicado porque é uma final única na casa do adversário, né? Porque aí quem for pegar o Flamengo ou o Fluminense vai jogar na casa deles, né? Mas é um cenário que agora está desenhado e pode acontecer. Tá rolando uma enquete para você que tá aqui no YouTube da Itatiaia. Vote, você que tá no chat pode votar. Quem passa para a próxima fase, Atlético ou Palmeiras? Primeiro 600 votos, Atlético 66%, Palmeiras 34%. Diga, Simões. Uma colocação que aí interfere diretamente, ô Cláudio, e a gente pode fazer essa análise, porque tem a história do Atlético não poder usar o Mineirão dia 30 de julho, que seria o jogo contra o Flamengo, né? Isso. E o Atlético joga contra o Palmeiras. Então, esse Atlético e Palmeiras, ele teria que ser numa quarta-feira ou numa quinta, para o Atlético poder usar o Independência no sábado e o América no domingo ou vice-versa, né? Imaginando, porque se o Atlético e o Palmeiras for na terça, o Palmeiras, que é adversário do América, vai ter que jogar no sábado. Imaginando, e aí o Atlético né, não pode jogar com o Flamengo no sábado, Verdade. porque o estádio vai estar sendo usado pelo América, e no domingo, porque vai ter só 2 dias de intervalo pro jogo. Normalmente, né, Cláudio, a gente está pensando num confronto Atlético e Palmeiras. Não sei como funciona, se há algum tipo de prioridade, mas se a TV aberta tiver a opção, ela deve ter Atlético e Palmeiras como um dos seus confrontos, né? Eu acredito que sim. Seria na quarta-feira, 9h30. Eu acredito que sim. Agora com os confrontos definidos, as TVs se reúnem, né? E não é só uma TV, aqui no Brasil tem outras, mas a TV brasileira é o confronto mais atrativo aí. Sim. Porque não tivemos nenhum confronto, por exemplo, se tivesse um Flamengo e River ou Boca, não tivemos. Então, eu acredito que é o jogo principal para a TV brasileira aberta, o Galo e Palmeiras. Por enquanto, Cirilo, eu estava preocupado só com o Arthur, Dudu, né? Zé Rafael. Aí o Simões já trouxe a preocupação de que o Atlético não sabe nem, talvez tem que mudar onde vai jogar. É porque vai ter um evento no dia 29 de julho, um sábado, no Mineirão. Atlético e Flamengo está previsto para esse fim de semana, ainda não tem data. O América também joga em Belo Horizonte, né? Contra o Palmeiras. Contra a equipe do Palmeiras. Que é o adversário do Galo. Aí teria que ter um acerto de tabela para um jogar num dia e o outro jogar no outro. Jogar sábado, domingo e jogarem no Independência. E os dois podem ter calendário internacional. O que vai acontecer essa semana acontecerá ao contrário, né? O Corinthians joga hoje com o América e sábado com o Atlético. O Palmeiras vai jogar sábado ou domingo com o América e depois com o Atlético, ambos os jogos em Belo Horizonte. A ideia do Atlético, numa conversa com a CBF e o América, é para jogar no sábado contra o Flamengo e o Palmeiras com o América no domingo no Independência, para que o estádio seja utilizado pelos dois times no fim de semana. Se o jogo Atlético-Palmeiras for marcado para quarta-feira, tá tudo bem, né? Ele não pode ser marcado, como disse o Simões, para terça, porque aí o Palmeiras não poderia jogar domingo. E aí teríamos 2 confrontos aí, América e Palmeiras e Atlético e Flamengo, na mesma data, sábado. Aí não dá para jogar no mesmo estádio. E nós temos que pensar outra possibilidade, né? A possibilidade do América é se classificar na Sul-Americana. E aí o América também teria um calendário internacional, tendo como adversário adiante, lembrando, Coelho, que no sorteio da Sul-Americana, né, que antecedeu da Libertadores, vai ter o Bragantino como adversário, né? O Bragantino enfrentando ou Colo-Colo ou América, podemos ter 2 equipes, além do calendário nacional, com o calendário internacional. E aí a própria Conmebol, e aí os clubes vão ter que entrar, porque o Atlético vai ter que jogar com o Palmeiras no Independência, né? A Libertadores, o Atlético vai ter que jogar no Independência. Se tem um evento no Mineirão, dias antes... Não, brasileiro. Mas é no sábado. O evento é sábado. Não, então, vai poder jogar no Mineirão agora. Tô falando do gramado, campo. Gramado. Do campo. Se tem o primeiro jogo, as datas previstas aí são do dia 3, 4, não é? A semana do dia de 2 a 4, Isso. né? De 2 a 4. Aí vamos supor que seja o dia 3, né? A dedução lógica que a gente fez aqui, sendo o jogo da TV aberta, o jogo de quarta-feira, 9h30 da noite, que é o maior jogo dessas oitavas, é Atlético e Palmeiras. É o maior jogo de todos os confrontos. Sem dúvida. Então, se a TV coloca para quarta-feira. Se teve um show no Gramado do Mineirão no sábado, o Gramado do Mineirão não vai estar para receber o Atlético e Palmeiras. Vai ser o mesmo debate que nós estamos tendo agora, né? Porque o gramado continua ruim. Melhorou um cadinho, mas continua ruim. O Atlético vai optar ou por ter um estádio para 60 mil pessoas. Isso. Com gramado ruim, ou gramado bom com menos para gente. 20 mil pessoas. É o debate que vai se ter na sequência. E que pena, né, que o Atlético tenha que se preocupar com isso, mas é uma realidade. Então, e acho que até o próprio torcedor atleticano, a torcedora atleticana pode opinar aqui, Cirilo, porque você colocou muito bem. Ou é ter um gramado bom para encarar o Palmeiras num grande jogo, ou é levar o jogo para o Mineirão para ter 60 mil atleticanos, para pressionar. Apesar de que o Simões acha que a pressão no Independência é maior, não acha, professor?
Ah, sem dúvida. Pois é. O Independência é um caldeirão muito grande. Embora, assim, né? Eu acho que, assim, o Atlético tem um time que tem muita qualidade, né? Eu acho que isso faz muita diferença para um time como o do Cruzeiro. Então, por você exemplo, acha que nessa na balança pesa mais o gramado bom? Não, o gramado bom, sem dúvida nenhuma, tá? Mas eu acho que pesa menos essa história de pressão de torcida para um time com a qualidade que o Atlético tem. Eu acho que pro time que o Cruzeiro tem, essa pressão, essa força do torcedor, eu acho que faz mais diferença em relação a isso. E um detalhe aí, o Bruno Musa esteve aqui no fim de semana, CEO do Atlético, e disse que já estava praticamente descartada esse jogo da Libertadores na Arena MRV. Porque no início de agosto, o Galo pensa até em jogar em agosto, mas não para esse jogo aí no inicinho de agosto contra o Palmeiras. Pelo menos foi a palavra dele agora. Se tiver uma mudança de cenário, vamos ver o que acontece, né? Mas a princípio, o Galo não jogaria contra o Palmeiras inaugurando a Arena. Que pena, sabe por quê? Imagina a Arena MRV sendo inaugurada com o Atlético Palmeiras na Libertadores. Já pensou? Isso é um jogo do tamanho para a inauguração de um estádio, de um gramado perfeito, novinho. Olha... E aí também tem condições que têm que ser avaliadas, né? O Cláudio está acompanhando bem de perto. A capacidade de público que o Atlético vai ter direito a levar. Porque às vezes se tiver direito a levar 20 mil, é melhor levar para o Independência, né? No caso. A ideia é essa. Tem muita coisa acontecendo aí, né? Trâmites na prefeitura, na Câmara Municipal, e o Atlético tentando liberar a arena para que se jogue em agosto. Mas é bom lembrarmos, esse jogo aí vai ser bem no início de agosto, nas oitavas de final da Libertadores. Olha só, para a turma que está chegando agora, Atlético e Palmeiras, o confronto de oitavas de final. Em caso de classificação, Deportivo Pereira e Independente Del Valle seriam os adversários. Do mesmo lado da chave, pensando em um cruzamento de semifinal, temos o Atlético Nacional da Colômbia enfrentando o Racing e passando Nacional do Uruguai ou Boca Juniors. Estes os confrontos que estão de um lado da chave. Do outro lado, os cruzamentos. O Bolívar contra o Atlético Paranaense. Quem passar pega River Plate ou Internacional. Podemos ter um Furacão e Inter na etapa seguinte, na fase quartas de final. Argentino Júnior e Fluminense para pegar ou Flamengo ou Olímpia. Podemos ter um Fla-Flu na etapa seguinte também. Ô, Léo, falamos aí dos confrontos, do confronto, né, entre Atlético e Palmeiras. Vamos analisar os outros confrontos também. Vamos seguir juntos aqui por mais alguns minutos, mais 15 minutos, seguimos falando aqui de Libertadores. Enquanto a turma que está aqui no chat vota, hein? Mais de 800 votos já. Está dando 67% para o Atlético no favoritismo a passar para a próxima fase, na opinião da turma que está aqui no chat. E você clica no like aí para dar sorte pro Galo, hein? Clica no joinha aí. O Atlético Paranaense vai ter o Bolívar. O Atlético Paranaense era um possível adversário do Galo, porque terminou no mesmo grupo, mas foi o líder, então estava no pote 1, não havia restrição de confrontos. O Furacão tem o Bolívar, que fez uma boa primeira fase contra o Palmeiras. Furacão é favorito? Muito, muito favorito. Acho que vai ter alguma dificuldade jogando lá, né? Por causa da altitude, mas eu acompanhei o jogo da volta do Palmeiras contra o Bolívar. Tecnicamente não há comparação, Cirilo. Com todo o respeito ao Bolívar, acho que o Furacão é favorito para passar e... Por mais que vive um momento aí de entre safra, né, de mudança, de treinador e tudo, a saída do Filipão, do Turra, mas acho que o Furacão é favorito aí sim. Boa. Ô Simões, e pra você, esse confronto do Atlético Paranaense com o Bolívar? Ah, sem dúvida que o Furacão tem muito mais possibilidades de passar, né, e num chaveamento, Cirilo, que assim, claro, o confronto mais difícil é Atlético e Palmeiras, né, eu não tenho dúvida de que é o confronto mais equilibrado, talvez River e Internacional, mas esse Atlético e Palmeiras. Mas por outro lado, passando do Palmeiras, né? Quem passar desse confronto, eu acho que fica muito bem, porque eu acho que a outra chave ficou mais forte. Deixa eu até pedir a opinião do Cláudio também aqui, o Cláudio vai seguir para as gravações agora também, mas nos confrontos dos brasileiros aí, ô Claudão, Atlético Paranaense contra o Bolívar, o Internacional pegando o River Plate, o Fluminense com o Argentino Júnior e o Flamengo com o Olímpia. Atlético Paranaense e Bolívar, o Claudão. Eu acho que vai ser duro por causa da altitude, né? Mas o Atlético Paranaense, concordo com o Léo, ele é favorito. Ele vai decidir em casa, né? Se fosse decidir na altitude, decidir em casa. Bolívar jogando em La Paz. Tem que vir vivo, né? Pro Brasil. Tem que vir vivo, sem dúvida. Internacional contra o River Plate, o bicho papão que estava no pote 2 aí, junto com o Flamengo e o Atlético. Eu acho que aí o River, mesmo sendo do pote 2, ele é um pouco favorito em relação ao Inter. Pra mim foi... Fora o confronto brasileiro, né? Que o Galo também pegou uma pedreira, que foi o Palmeiras. Mas
eu acho que dos outros aí, o Inter foi quem pegou o mais difícil. O Fluminense com o Argentino Júnior. O Argentino Júnior liderava o grupo do Del Valle, né? Até o final tiveram um confronto muito igual entre eles, um confronto de 5 gols, que acabou definindo o Del Valle como cabeça de chave. Eu acho que o Fluminense é melhor, tem que ver qual o Fluminense, né? Porque o Fluminense tá oscilando. Se for o bom Fluminense, para mim passa. E o outro já te antecipa, o Flamengo é bem favorito. Coitado do Olímpia, eu falei no ar aqui. Bem favorito. Uma pena pro Olímpia. Valeu, Cláudio. Valeu. Tamo junto. Um abraço. O Claudão vai seguir agora acompanhando detalhes do Atlético nas apurações e eu sigo aqui com o Simões e com o Léo Figueiredo. Falamos de Bolívia e Atlético Paranaense. Quero te ouvir, Léo, desse Inter e River Plate. É um Inter que vem em uma caminhada de evolução, uma sequência de invencibilidade não vista anteriormente. Inclusive chegou, não me falha a memória, 10 jogos de invencibilidade com um empate com o Cruzeiro no fim de semana, empatando 3 e vencendo os demais jogos. Como você enxerga esse River, que é sempre um bicho-papão contra o Internacional? Eu vejo o River com um certo favoritismo, Cirilo. Por mais que o Inter tenha melhorado no Campeonato Brasileiro, o Internacional não é um time que tem muito punch para decidir. O Inter não tem jogadores decisivos. O Inter está tendo um bom coletivo e, ao contrário do River Plate, que tem hoje um estádio espetacular, já era, né? Ficou mais ainda o Monumental de Núñez e sabe jogar muito bem essa competição, com jogadores experientes lá e com o Beltrán, que está fazendo gol de tudo quanto é jeito, Nátio Fernandes. Acho que o River tem um certo favoritismo. Não diria que é um grande favorito para passar, porque o Inter deu uma melhorada, mas se colocarmos aí na balança, o River Plate pesa mais. Simões? Sem dúvida que o River vive um momento melhor do que o Internacional, e o River ele é um perigo, né? Quando ele se classifica na conta do chá, né? Parece que cresce depois. Parece que cresce depois, né? Ele viveu essa história em duas Libertadores e conquistou o título, né? Agora, eu não sei, Cirilo, essa situação do Fla-Flu, né? Que pode acontecer nas quartas de final, o Fluminense passando pelo Argentino. Ele já está preocupado com o Flamengo, Cirilo. Ele já está preocupado com o Flamengo, Cirilo. A gente pode ter 9 Fla-Flus no ano. Teve 3 no Campeonato Carioca, 2 da Copa do Brasil, 2 do Campeonato Brasileiro e podem ter 2 da Copa Libertadores. Pode ter um ano com 9 confrontos entre Flamengo e Fluminense. Se pudesse cravar, eu acho que dificilmente a semifinal do lado de lá deixará de ser Flamengo e River Plate. O desenho destes confrontos, né, dando essa clara possibilidade. O Cláudio citou, Léo, o Fluminense contra o Argentino Júnior, e ele falou assim, qual Fluminense? E o Fluminense agora vai ter a missão de dividir o técnico com a seleção do Brasil, que na reta final do ano vai ter um calendário com vários jogos, né? O Brasil tem 6 jogos só de eliminatórias nessa temporada. E o Fluminense teve uma queda aí em jogos recentes. O Fluminense é favorito ou não contra o Argentino Júnior? Eu acho que o Fluminense é favorito, mesmo colocando essa condicionante do Diniz passar a dividir com a seleção brasileira, que para mim é um absurdo, mas o Fluminense teve uma queda de rendimento porque perdeu muitos jogadores, né? O Fluminense, se conseguir recuperar jogadores até esse confronto da Libertadores, eu acho que o Flu leva assim, é favorito, porque, Cirilo, não pode ser que aquilo ali foi um sonho de verão, sabe? Aquele momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro, e o Argentino Júnior é um time argentino, mas não é um time de muita chegada, né? Eu acabei de citar o Punch aqui, que não tem o Internacional. O Argentino Júnior, o Simões pode até me corrigir se eu estiver enganado, mas é um time muito mais histórico por revelar jogadores. Eles revelaram Maradona, Sorin, né? O Sorin. Então, é um time que não tem muita chegada. E agora, tirou o Corinthians na Libertadores, né? Que estava no mesmo grupo. Estava no mesmo grupo que o Independente Del Valle e conseguiu se classificar em segundo. Tirar o Corinthians nesse momento não tem sido grandes coisas. Mas eu iria com o Fluminense para ver um Fla-Flu, para ter um confronto Fla-Flu, só para eu ver a cara de um amigo meu. Ai. Ô Simões, o que está acontecendo com esse Fluminense aí que teve uma queda nos últimos jogos? Ô Cirilo, é porque o que acontece é o seguinte, né? O poder de investimento baixo faz com que tenha mais ou menos a conta do chá, né? Até porque fez apostas equivocadas, né? Então, as peças de reposição que poderia ter... e um time mais velho também, né? Nem um time mais velho. Felipe Melo, Keno, Marcelo. Uai, mas são pilares no time, Ganso.
Mas o que acontece... O Cano eu acho que não é menino. Que é o ponto... Tá longe disso há muito tempo, né? Mas o ponto principal, eu acredito, que é justamente a falta de elenco, de peça de reposição. E o Diniz, ele levou o time até o limite. É uma história muito parecida com o que o Wagner Mancini fez com o América, né? Foi levando o time quarta domingo, até o limite. Na hora que o bicho pegou... Aí poupou um jogo com Fortaleza, aí perdeu. Isso, aí o que aconteceu? O que aconteceu é de que o time parece não, né? O time cansou e perdeu muitas peças, né? Então, por exemplo, o Alexander, que era uma peça fundamental, o volante que cobriu o Marcelo, para o Marcelo ser um meia, machucou e tá fora por muito tempo, né? Aí o Ganso passou a ter problemas físicos, era o cara que armava o time. O Marcelo, lesões em sequência. O Keno sofreu aquela lesão lá contra o time do River Plate, naquele 5-1 do Maracanã, né? Aí, seleção. Então, aí essa situação do famoso cobertor curto, né? Então, o clube que tem um poder de investimento menor, ele sofre desse tipo de situação. Vou aí, sintetizar aqui, Simões. Marcelo se lesionou, entrou o Guga. Improvisado na esquerda. Na esquerda, né? Então... Pronto. O Guga que é reserva na direita. O que acontece? E aí, diante da maneira de jogar do Fernando Diniz, que não é simples, né? Não é fácil, a qualidade faz muita diferença. A qualidade faz muita diferença. Faz em qualquer trabalho, mas no Diniz mais ainda. Né? Porque ele qualquer usa erro, muito isso, né? qualquer erro é fatal. Né? Na saída de bola ali, qualquer erro é fatal. Então, o que aconteceu? Perdeu o encanto, né? E recuperar é muito difícil. É muito complicado. O Fluminense vem tendo vida difícil contra todos os adversários. E o poder de criação que tinha, perdeu completamente. Já chegamos aqui, nós todos, a um consenso de que o Flamengo é muito favorito contra o Olímpia. Vai ganhar os 2 jogos. Eu também creio, também penso dessa maneira. Esse Flamengo, com o Sampaoli, já se adequou a... De fato, já está entregando o que se espera dele ou ainda precisa evoluir para a gente tratá-lo como o time a ser batido, como a grande cara da Libertadores, o favorito incontestável? Como você enxerga, Léo? Eu não acho que ele precise, o termo precisar, evoluir para ser temido. Eu acho que ele já é. Ele já está nesse patamar. Agora, que ele pode evoluir mais, pode. E aí fica mais forte ainda. Porque o Flamengo tem um elenco absurdo, cara. O Flamengo tem um elenco absurdo. E se o Sampaoli conseguir fazer a gestão de vestiário com as boas ideias táticas que ele tem, o Flamengo disparadamente se transforma no favorito da Libertadores. De novo, né? Porque estamos falando do atual campeão. Para você, Simões, o Flamengo já está jogando no que se imagina ou ainda há uma boa margem para evolução para que a gente possa tratá-lo como o time a ser batido, assim como o Palmeiras vem sendo tratado também nas últimas temporadas? Agora o Palmeiras vai ter um confronto muito complicado pela frente, evidentemente. O Flamengo começa com mais tranquilidade a fase de mata-mata. Sim, o Cirilo, olha, eu não sei nem se o Flamengo vai conseguir chegar ao que se espera dele, porque o Sampaoli assumiu o time com a temporada rolando e o Flamengo está em tudo, né? Está na Libertadores, está na Copa do Brasil, está no Campeonato Brasileiro. E o Sampaoli é um treinador que precisa de tempo. Então, eu vejo esse Flamengo, ele se virando muito mais na base da qualidade, e é desproporcional a qualidade do Flamengo, até em relação a Palmeiras e Atlético, que são os concorrentes dele. É desproporcional. O Bruno Henrique tava um tempão lesionado, entrou aí agora jogando pra caramba. Aí, pro ataque, o Everton Cebolinha, agora chega Luiz Araújo, tem Pedro, tem Gabigol, aí pro meio tem o Arrascaeta, tem o Everton Ribeiro, tem o Gerson, chega o Alan, Thiago Maia, Vidal. Então, é desproporcional a qualidade que o Flamengo tem em quantidade. Tem uns meninos lá, o Vitor Hugo e o Wesley. O Matheus, né? O Wesley, lateral direito. Matheus França, né? Então, o que acontece? É desproporcional a qualidade que o Flamengo tem em relação aos outros. E isso também resolve muita coisa. Para o próprio Flamengo resolveu. Você vai se recordar, o Flamengo foi bicampeão brasileiro em 2020, sob o comando do Rogério Ceni, na base da qualidade. O Atlético jogava um futebol melhor do que o dele, o São Paulo do Diniz jogava um futebol melhor do que o dele, e o Internacional, que começou com o Cudê, terminou com o Abel, jogava um futebol melhor do que o dele. Mas ninguém quis ganhar o campeonato, e o Flamengo, na base da diferença individual de Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, foi lá e ganhou. Tá? E isso faz muita diferença no futebol,
quando você tem tantos craques que desequilibram num time só. Então, eu acho que o Flamengo vai evoluir mais com o São Paulo, ele não vai chegar ao nível que ele quer. Agora, é desproporcional quando o jogo deles encaixa, justamente porque é craque demais jogando junto. Lembrando ao torcedor que está com a gente já nessa reta final aqui do nosso debate, da nossa transmissão do sorteio da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, que nós teremos o Atlético contra o Palmeiras. Já se programe, torcedor. Se você tinha alguma coisa para fazer, você já arruma um jeito de cancelar. Nas semanas dos dias 2 e 9. E aí, não dá para saber agora, as TVs vão se reunir para marcação de datas e horários. A gente imagina que Atlético e Palmeiras é o jogo de maior atração, e aí a TV aberta pode querer, então seria previsto para as quartas-feiras dessas semanas que a gente está falando. Semanas dos dias 2 e 9 de agosto. Primeiro, Atlético e Palmeiras em Belo Horizonte. Palmeiras teve a melhor campanha, o Atlético teve uma das segundas campanhas. O Galo foi o 13º geral, estava no pote 2, por isso vai decidir fora de casa. Na segunda semana, duelo no Allianz Parque, em São Paulo. Atlético e Palmeiras, adiante, Independente Del Valle ou Deportivo Pereira da Colômbia. O Del Valle um equatoriano, seria o cruzamento. No mesmo lado da chave, Nacional do Uruguai ou Boca Juniors, Atlético Nacional da Colômbia ou Racing da Argentina. Do outro lado, na outra chave, Bolívar e Atlético Paranaense frente a frente. E passando adiante, River Plate ou Atlético Nacional. Argentino Júnior contra Fluminense. E passando adiante, Flamengo ou Olímpia. Podemos ser um Fla-Flu já na fase quartas de final da Copa Libertadores.